A questão. Vamos falar a respeito do trabalho, continuando o que nós já iniciamos. Desta vez, vamos mexer na questão do toyotismo. Nós já falamos do fordismo, falamos do taylorismo, hoje vamos falar do toyotismo, como contraponto a estas duas outras propostas de produção. Contraponto relativamente, porque, na verdade, as propostas de produção, elas carregam sempre muitos pontos comuns, mas algumas coisas da maneira de produzir na proposta toyotista se diferencia da proposta taylorista e fordista. Novos tempos na fábrica, portanto, é o título do assunto que a gente vai tratar agora, e a gente vai mexer com a questão digamos assim, do pano de fundo que vai ocasionar o surgimento dessa nova proposta. Teremos a implantação da tecnologia de automação, o advento da robótica, da microeletrônica. Isso tudo vai criar um padrão novo, diferente na produtividade. Qual é uma das diferenças fundamentais do toyotismo em relação às outras duas, fordismo e taylorismo? É que ele tende a não ser tão rígido quanto os outros dois. Então, a ausência da rigidez, pelo menos nos níveis, nos parâmetros fordistas e tayloristas, será um dos matizes do toyotismo. Outra coisa é que o toyotismo também vai valorizar o trabalho em equipe, além da descentralização da iniciativa e da necessidade da polivalência da mão de obra. São três pontos fundamentais. Então, assim, a descentralização da iniciativa. Antes, como nós tínhamos falado, estávamos falando o tempo todo, havia alguém que pensava o trabalho e havia alguém que realizava o trabalho. A iniciativa de pensar o trabalho não era posta para mais pessoas. Isso vai ser um diferencial do toyotismo, onde mais pessoas serão chamadas a pensarem também o trabalho, e não apenas a realizarem. E quanto à questão da polivalência da mão de obra, ela se contrapõe àquele trabalho monolítico que nós vimos. Uma pessoa só prega um botão, outra pessoa só põe uma manga na camisa, aquele trabalho repetitivo, só a mesma coisa. Então, aqui, as pessoas serão convidadas a serem polivalentes, a saberem fazer mais coisas, e não somente uma. Ok? Então, com essas novidades todas, o toyotismo trouxe uma alteração dos sistemas produtivos das indústrias. Esses sistemas vão abandonar a produção massiva e vão adotar uma produção mais flexível. Já ficou claro, pelo que foi dito aí. Muito bem. Nós temos uma coisa bem interessante dentro dessa questão, que é a justificativa do crescimento desse toyotismo. Por que ele cresceu tanto? E aí a gente tem a razão fundamental. É o próprio crescimento, o próprio sucesso da manufatura japonesa vai ser a mola mestra de crescimento do toyotismo. Então, será o principal elemento que vai contribuir para a difusão e para a consolidação do toyotismo dentro dos sistemas mundiais de produção. Vamos ter na segunda metade do século XX algumas diferenciações no trabalho que será revelada principalmente na mudança do exercício do trabalho, do lugar de exercício do trabalho. O trabalho se desloca da mão de obra para o setor de serviço. Então, a gente não tem tanto mais aquele trabalhador da indústria, agora teremos muito mais os prestadores de serviço.
pessoas no comércio, no transporte, em escritórios, etc. E tudo isso acompanhado pelos recursos que se sofisticam cada vez mais. Já falamos e repetimos aqui, a própria presença do desenvolvimento da microeletrônica. Esses desenvolvimentos vão criar, inclusive, novas formas de trabalhar, novas possibilidades de espaço de trabalho, que se expressa grandemente na criação do trabalho fora da própria empresa. As pessoas trabalharão muito mais à distância, terão essa possibilidade. Nós estamos passando por um momento em que fomos todos instados, convidados a aprendermos a trabalhar mormente fora do local de trabalho. Porque a gente já trabalhava já há algum tempo. Desde o século XX, muita gente já trabalha um pouco fora de casa, mas dessa vez o nosso trabalho ficou praticamente não, ficou 100% fora de casa. E aí o nosso texto aponta algumas vantagens disso aí, que é a maior autonomia, uma flexibilização de horários. Trabalhando em casa, você escolhe a hora de fazer, realizar o seu trabalho. Essa aula, por exemplo, eu estou fazendo na parte da manhã, sei lá que horas cada um vai recebê-la, vai fazer uso dela, que dia, por aí vai. Muito bem, trabalho no comércio é um dos que aparecerão com muita força. E nós fechamos o nosso texto dentro da questão do consumo ou consumismo. Só fazer rapidamente uma distinção entre um e outro, dizer o que é consumo, dizer o que é consumismo, mostrar um pouquinho a diferença entre um e outro. Vamos ao estabelecimento. Primeiro, mostrar que o consumismo ele é filho do espírito do capitalismo. O capitalismo é uma proposta consumista. Isso é fato. O capitalismo vive pelo consumo. Os americanos anualmente põem uma quantidade de lixo, de eletroeletrônico para ser destruído uma quantidade maior do que é possível destruir dentro de 100 anos. É muito lixo eletrônico, é muito lixo de outras naturezas. Isso tudo é justificado pelo consumo. Faz parte do capitalismo. Ele já é pensado para ser uma coisa que não existe se não houver o giro, se não houver o consumo. De modo que nós hoje temos as catedrais do consumo, os grandes shops, ou shoppings. Como em outros tempos a gente pensava as grandes igrejas para ir fazer a nossa purificação espiritual, nós temos hoje os grandes shoppings para serem os lugares de purificação consumista. A gente pode consumir de maneira consciente ou pode consumir realmente dentro do parâmetro do consumismo. O consumo consciente é aquele em que nós participamos inteiros, não apenas uma parte de nós. Nós nos movemos dentro desse consumo pela nossa sensibilidade, pela nossa imaginação, pela nossa inteligência e pela nossa liberdade. E aí, olha um exemplo aí, a gente não come e não bebe só para saciar a fome e a sede. A gente também apura o paladar, não é só comer qualquer coisa, comer o que é gostoso. O ato de fazer uma refeição, ele é um momento também de satisfação. O consumo, ele é parte da nossa vida, mas ele é parte, ele não é a vida. Eu não vivo para consumir. Se eu passo a viver ou a colocar a minha vida em função do consumo, aí o consumo já vira consumismo. Então, aquela velha frase, aquele velho pensamento.
Eu não vivo para consumir, eu consumo para viver. A partir do momento em que eu passo a viver para consumir, eu vivo em função das roupas que eu posso comprar, dos lugares onde eu posso frequentar, etc. Aí o consumo está maior do que eu. Eu vivo em função dessas coisas. Isso se chama consumismo. Esse é o primeiro conceito de consumismo, mas há um outro conceito. O consumismo também existirá quando eu for condicionado por elementos que estão fora do meu pensamento, estão fora da minha cogitação, do meu planejamento, ou seja, outras pessoas pensaram, outras pessoas planejaram para mim e eu assumi um planejamento que não fiz. Quando eu assumo esse planejamento, eu posso assumi-lo de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Disse que se eu assumo isso de maneira consciente, ou seja, eu estou consumindo porque todo mundo está consumindo, mas eu sei que estas são as razões que estão me fazendo consumir, aí eu não estou sendo consumista. Vamos fazer o segundo momento de nossa aula, começando agora o tema o conhecimento. Sabemos que conhecer pode ser compreendido como um ato do conhecimento propriamente dito ou um produto do conhecimento. É importante fazer a distinção. O conceito normal de conhecimento é conhecer é um modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto, utilizando os sentidos e a inteligência. Portanto, minhas duas armas para me apropriar do objeto e ao me apropriar dele, eu chamo isso de conhecimento, as duas armas que eu tenho são os sentidos e a inteligência. Portanto, eu posso conhecer por um, por outro, mais por um do que por outro, mais por outro do que por um. Bom, a maneira como cada um dessas capacidades de formular conhecimento trabalharão na produção deste conhecimento distinguirá o tipo de conhecimento. Se o conhecimento for produzido utilizando-se mais os sentidos, aí nós estaremos falando de conhecimento sensorial. Se for mais a inteligência, estaremos falando de conhecimento lógico. Pois bem, vamos distinguir o conhecimento como ato e como produto. Diremos rapidamente o seguinte: como ato, o conhecimento é a relação. Relação entre quê? Entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Essa relação vai resultar numa coisa, num produto final. Esse produto final é o conhecimento. Mas cuidado, porque essa relação também a gente chama de conhecimento. Só que a relação entre o sujeito e o objeto é conhecimento sendo produzido. O resultado dessa relação é um conhecimento já produzido. É, portanto, o conhecimento como produto. Então, o conhecimento como produto é aquilo que resulta do ato de conhecer. São os saberes acumulados. Conhecer é sempre algo que ocorre por causa de buscas, por causa de dúvidas. Vamos para as formas do conhecimento. Eu já disse que nós podemos ter vários tipos de conhecimento e aqui a gente vai distinguir alguns deles. Vamos começar com a intuição. Podemos ter um conhecimento intuitivo e podemos ter um conhecimento intelectual. Vamos lá. O conhecimento intelectual também será chamado de discursivo e ele se diferenciará do conhecimento intuitivo pelo fato da imediaticidade. Já já a gente explica tudo isso. Mas o conhecimento da intuição ele é imediato.
O conhecimento intelectual não é imediato. Quando eu digo isso, eu estou dizendo exatamente o quê? Vamos destrinchar. O conhecimento intuitivo, eu digo que ele é imediato, quer dizer, ele não usa de mediações, não é o tipo do conhecimento que eu produzo anexando partes. Pega isso, aquilo outro, vai somando e no final o resultado é um conhecimento. Não é assim que se dá o conhecimento intuitivo. De repente, você está na ausência de conhecimento e, sem que você saiba explicar, você, do nada praticamente, passa a ter o conhecimento. Diferente de um conhecimento que você está trabalhando sobre ele para tentar produzi-lo, vai arrancando peças, juntando fases, ok? Então, esse conhecimento que você adquire imediatamente, sem saber muito como foi que ocorreu, sem ser resultado de um trabalho de junção de peças, é o conhecimento intuitivo.